Essa semana eu escutei uma mensagem que tocou muito em meu coração e eu gostaria de compartilhar alguns tópicos com vocês do que me chamou a atenção. A mensagem fala de nossas emoções no meio da dor. Como controlar nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, controlar a nossa dor e gerenciar os nossos problemas. Como encontrar paz no meio do caos, como sobreviver no meio da tempestade. Não podemos culpar os outros, a culpa não é dos meus pais, nossos mentores, que talvez não nos ensinaram a nos defender. Hoje nós precisamos assumir as nossas responsabilidades no meio da dor. Todos temos que administrar nossos conflitos de dor. Todos nós passamos por situações difíceis, como poder lidar conosco, como encontrar o nosso equilíbrio. Pode vir uma onda atrás da outra. Para você não se afogar, você precisa ser resistente a elas. O problema não é passar pelas ondas, não é passar pelas lutas, mas como sobreviver a essas lutas, a essas ondas do mar. Deus nos deu a cada um de nós talentos e dons. Temos que saber controlar nossas emoções, liderar as nossas emoções quando passamos por lutas para não enterrarmos o que Deus nos deu. E não deixar que nossas lutas nos derrubem. Existem momentos que alguém vai lançar uma palavra de desânimo para você desistir do seu propósito. Às vezes não são pessoas, mas são situações que passamos, podem ser tentativas frustradas de coisas que fizemos que não deram certo, como fracassos ou até injustiças, dores, e tudo isso fazem parte da vida. Os processos fazem parte da nossa vida. Então teremos que ter bom ânimo, criar resistência, persistência, resiliência para continuar a prosseguir no nosso propósito. Jesus mesmo nos deixou esse recado em João, capítulo 16, versículo 33, que está escrito: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos de resistência, pois muitas vezes as aflições da vida não têm permitido às pessoas de continuar. Desanimam tanto essas pessoas que elas desistem do propósito, desistem de viver. Muitas pessoas têm desistido de continuar por não conseguir concluir uma etapa e acabam deixando a ansiedade, o medo e depressão tomarem conta de suas vidas. Temos que tentar gerenciar essas emoções. O que fazer quando não sabe o que fazer? A bússola aponta sempre para o caminho certo. Jesus sempre tem o caminho certo. Jesus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. Mas será que temos seguindo o caminho certo? Será que escolhemos o correto? Temos que fazer da maneira que Jesus nos direciona. Quando estamos perdidos emocionalmente, nós não sabemos o que fazer, nem para onde ir. E agora, o que será de mim? Essas perguntas nos vêm ao nosso coração e nos questionam muitas vezes sobre isso. Temos que nos apegar a Deus, ouvir a voz de Deus e ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 51, fala de uma pessoa que estava assim, sem direção, perdido, o cego de Jericó, Bartimeu, que vivia na miséria, na dor, no sofrimento, mendigando, enfermo, sem poder ver. Mas ele ouviu Jesus passar e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi até Jesus e ele foi curado, pois ouviu a voz de Jesus e tomou posse pela fé de sua cura. Ele seguiu a Jesus pelo seu caminho. Ele podia ter ouvido as outras vozes que mandaram ele ficar calado, mas ele resolveu escolher a voz de Jesus, escutar a Jesus. Esse texto nos faz a refletir que vozes que nós temos escutado. Que possamos ouvir a voz de Jesus. Não dê mais atenção às vozes das pessoas que querem te desanimar ou criticar ou até te fazer parar. Ou até dar mais atenção à voz do inimigo que quer te destruir. Mas que você possa buscar discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber o que fazer, a primeira coisa é ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Jesus sabia que Bartimeu era cego e que precisava da cura da vista, mas Jesus o questionou o que ele queria. Jesus sabe o que precisamos, mas precisamos ouvi-lo e devemos falar com ele sobre os nossos pedidos, as nossas ansiedades. Jesus também quer nos ouvir. É uma questão de relacionamento, ouvir Deus e falar com Deus.
Temos também outra situação de uma pessoa que resolveu ouvir Jesus. Em João capítulo 4, versículos 3 a 26, resumindo, conta que quando Jesus passou por Samaria e conversou com uma samaritana no poço de Jacó, ela, mesmo sendo de uma linhagem diferente de Jesus, resolveu ouvir a voz de Jesus. Naquela época, os samaritanos e judeus não conversavam, ainda mais sendo com uma mulher. Uma mulher que teve 5 maridos, mas na verdade não tinha nenhum. Ela deu ouvidos a Jesus, então ela resolveu falar com Jesus. Então, Jesus revelou a vida dela, falou sobre os seus maridos que na verdade não eram seus, pois ela era uma mulher da vida. E por ela ter se encontrado com Jesus e ter ouvido a Jesus, ela se tornou em uma missionária. Ela anunciou Jesus a outros samaritanos, que muitos foram até Jesus. Ela quis a água da fonte da vida, a água que sacia a sede, que se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando estamos confusos com erros que já cometemos no passado ou que estamos cometendo agora, no presente, devemos ouvir a voz de Deus, pois Ele tem o caminho certo para nós. O nosso passado Ele perdoa e esquece e nos dá novas oportunidades para tomarmos as decisões corretas, baseadas no que Ele nos ensina. Só Jesus tem essa água, a água para a vida eterna, pois a própria fonte é Jesus. Temos que beber dessa água que não nos dará mais sede, pois nos saciará. E de nós fluirá a fonte de Jesus para outras pessoas, a fonte da água que cura, que limpa, que é o próprio Jesus. Temos mais uma outra situação na Bíblia de uma pessoa que ouviu Deus. Em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, lemos sobre uma história que o próprio Jesus contou, a história do filho pródigo. Tinha 2 filhos e o filho mais novo estava bem na casa de seu pai, com sua família, tinha os cuidados de sua família, mas resolveu sair de casa, tomar o seu próprio caminho, fazer sua escolha, encurtir os prazeres da vida, pedir sua parte do dinheiro da herança antecipado para seu pai, para viver a sua vida longe do pai. A sua decisão o levou para uma vida de pecado e destruição. Que quando ele perdeu tudo e estava alimentando porcos e desejando comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Nessa situação de lamaçal, ele resolveu ouvir uma voz no seu interior. Volta para casa de seu pai. Pois mesmo que ele o trate como um de seus empregados, você vai viver melhor do que está agora. Caindo em si, lembrou que os empregados de seu pai comem pão com fartura. Aquela voz que ele ouviu fez ele voltar para casa e mudou a sua história. O seu pai o recebeu com honra. Se você já tomou decisões erradas que te levaram à angústia, depressão, em momentos de dificuldades, por más decisões tomadas, hoje você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, dizendo: filho, volta para casa, onde é o caminho certo. Você pode passar por lutas, mas Deus estará contigo, passará contigo, te ensinará muitas coisas e te dará a vitória. Deus, o nosso Pai, sempre está de braços abertos para receber os seus filhos e cuidar deles novamente. Não importa o nosso passado, o nosso erro, Deus nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. Às vezes não foi um erro que cometemos, como a vida de Bartimeu, que era cego, mas a questão aqui era preso em uma vida difícil de dor. Nós temos a oportunidade de abrir os nossos ouvidos e dar ouvidos à voz certa, a voz que vai nos direcionar, nos curar e salvar. A voz de Jesus, a palavra de Deus, é a única que pode nos libertar da dor, humilhação, do sofrimento, das crises de ansiedades, da depressão, dos medos, das dúvidas e inseguranças. Não se esqueça de Deus quando estiver tudo bem, pois quando vier a dor, Ele não esquecerá de
de Ti. Busque o Senhor em todas as situações, pois não existem momentos que devemos tirar Deus do foco, do principal, do primeiro de tudo. Ele sempre está lá para nos ajudar e nos direcionar. Ele é nosso Pai e nos quer direcionar à vida correta. Mas nós que precisamos ouvi-lo, nós que precisamos consultar a Ele e pedir que Ele governe a nossa vida. Ter relacionamento com Deus é algo que temos que aprender a buscar diariamente, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Buscar a Deus é uma questão de prioridade. Devemos orar diariamente, pois é quando falamos com Deus e Ele pode nos responder. Mas ler a Bíblia é quando Deus fala conosco, pois é a própria palavra de Deus. Ler a Bíblia diariamente é uma questão de disciplina e constância para ouvir o que Deus quer nos falar e ensinar. Sempre temos algo a aprender lendo a Bíblia e podemos extrair alguma coisa que nos levará a tomar a direção correta, a direção certa para nossas vidas, pois a Bíblia é a nossa bússola. Ela sempre está ali disponível e essa nunca falha. Essa bússola nos direciona, nos conforta, nos ensina a ser pessoas melhores. Ela nos confronta, nos ensina o que é amor e assim nos faz amar mais. Ouça Deus, busque a Deus e Ele te ajudará a controlar as suas emoções no momento que as lutas vierem. Deus te ajudará a controlar as suas dores e a gerenciar os seus problemas em meio às ondas do mar, em meio às lutas da vida. Na hora certa, Deus vai chegar com refrigério para a sua vida, com a bênção, com a restauração, com a cura. Se você já está ouvindo Deus, não se preocupe, pois Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e vendo toda a sua dor, e Ele te responderá e te dará a vitória, a cura. Continue crendo, tendo fé que Deus pode fazer qualquer coisa. Persista no propósito, no centro da vontade de Deus, em buscar primeiro ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, que no momento oportuno Ele te exaltará com a conquista da promessa e te dará a vitória para que todos contemplem a glória de Deus em sua vida e quão grande Deus é, que Deus é fiel, grande e poderoso. Deus continue te abençoando, que o Senhor te proteja e te dê uma semana de vitórias e realizações.